Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Conforme prometido, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vou falar de todos os animais. Em aulas diferentes, essa a gente vai do início do reino animal, que são os poríferos, até os anelídeos. E aí depois eu vou fazer mais 2 gravações e anotem as dúvidas e pode mandar para mim, tanto via Zap, quanto no próprio YouTube, quanto via as plataformas, dependendo de aluno de que aula, de que turma é. O reino animal, ele, como eu já disse, ele tem características que são de qualquer animal. Ser heterotrófico é uma delas, ser multicelular, ser eucarionte e possuir blástula no seu desenvolvimento. Heterotrófico significa que ele não produz seu próprio alimento, nenhum animal produz seu próprio alimento. Ah, eu vi uma lesma que faz fotossíntese. Não, ela vive com algas dentro dela, em simbiose, que fazem fotossíntese. O animal não faz fotossíntese. Eucarionte tem a célula delimitada, o núcleo da célula delimitada por uma carioteca. Multicelular, possui 2 ou mais células, diz a teoria. E eu nunca conheci um animal com 2 células nesses 21 anos aí de estudo de biologia. Eu sempre conheço com muito mais que isso. E possuir blástula. Possuir blástula é durante o desenvolvimento, aquela história lá do seu pai brincando com sua mãe, juntou um espermatozoide e um óvulo, e esse espermatozoide de um óvulo formou um ovo, e esse ovo se dividiu, formou uma mórula, que é uma massa de até 32 células que não aumentou de tamanho. Depois essas células começam a se diferenciar e formam uma blástula. Até aí, todo animal tem. Por que só até aí, Laísa? Porque os poríferos eles não possuem diferenciação de tecidos, que é a próxima etapa após a blástula. Então, são animais que vivem em ambiente, seja ele dulcícola ou marinho, são sésseis. Vou só colocar aqui um pontinho para poder a gente ir se guiando, né? São sésseis, ou seja, vivem fixos, não saem daquele lugar e apresentam um corpo perfurado. Eles não saem do lugar e se reproduzem como? Os espermatozoides são jogados na água e fecundam o óvulo. E a questão de não sair do lugar, necessariamente eles precisam também de quê? De reprodução assexuada para manter a quantidade de seres. São parazoários, ou seja, não apresentam tecidos nem órgãos verdadeiros. São acelomados. Quanto ao celoma, não é uma classificação comum se fazer, porque é uma classificação pertinente para aqueles que são triblásticos e ele não tem tecidos. São assegmentados, ou seja, não tem divisões de segmentos, e são assimétricos. Não existe o eixo de simetria. Veja nas fotos que você não tem como, cada um tem uma forma e você acaba não tendo como dividi-los em 2 partes iguais ou em várias partes iguais. São animais filtradores, ou seja, eles filtram o ambiente. E se tiver no Enem, Laísa, a única coisa que eu vejo para o Enem cobrar é justamente isso aqui. Ele pode falar da poluição do mar e dizer que os poríferos são animais que vão sofrer as consequências de um mar poluído. Famoso por ser uma esponja, tem aí o Bob Esponja. Então, não tem respiração, excreção, circulação, não tem sistema. Se não tem, vamos lá, o conjunto de célula, vou tentar escrever aqui, forma tecido. O conjunto de tecido forma órgão. Ora, se ele não tem tecido, ele não tem órgão, ele não tem sistema e ele não tem nada disso. Ele para aqui, ele só tem células diferenciadas. Então, a digestão é intracelular, tudo é de célula a célula, de fusão. A reprodução, já falei que é assexuada ou sexuada.
Laís, eu preciso me preocupar com eles para o Enem? Muito difícil. Não se vê, questão não é só no Enem, não. Em outros vestibulares também não se vê cobrado. O corpo é formado por poros, eles filtram e tudo é célula a célula e pronto. Grande importância nessa questão da ecologia, nas questões de ecologia, falar que eles foram se agredindo, digamos assim, com a poluição. Então, aqui tem só um esquemazinho de que a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, e aí ela é filtrada, digamos assim. Aí vem os meus amigos quinidários, que todo mundo conhece, as águas vivas, são exímias caçadoras, você vê aí ela usando os seus tentáculos com uma substância que a gente chama de quinida para caçar o peixe. São animais geralmente de corpo mole, mas que na maioria das vezes você também encontra ele fixo. São eles que formam os corais, cuidado com essa característica. Então, falou em recife de coral, eu estou falando em quinidário. São diblásticos. O que significa isso, Laís? Ele tem dó e ectoderme. Não tem mesoderme, tá mal escritinho aí, mas dá para entender. Então, diblástico, eles têm endo e ectoderme. A maioria tem simetria radial, eu posso dividir ele em diversos pedaços iguais, tem vários eixos de simetria. Não tem metameria, são ametamerizados, ou seja, não são divididos em cabeça, corpo. E como eu já disse, não é bom classificar eles como celomados ou acelomados ou nada, porque são diblásticos ainda, não são triblásticos. Esses seres têm uma característica bem especial. Você pode encontrar ele fixo, como pólipo, ou em vida livre, como medusas. Mas o que pouca gente sabe é que essas medusas é apenas uma fase da vida de um quinidário. Eu vou explicar numa forma básica. Os quinidários, eles têm uma parte da vida deles, que eles são medusa, e essa fase é a fase sexuada, portanto, um minutinho. Portanto, voltando, eu vou desenhar aqui como seria. Então, eu tenho aqui uma medusa, que é uma água-viva que você conhece. Eu vou na praia, às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. Quando você vê uma água-viva na praia, é sinal que elas estão em época reprodutiva, que elas estão atrás de ousadia. Essa é a fase sexuada, ela vai produzir espermatozoide, produzir óvulo, e esses dois vão formar um ovo. Esse ovo vai formar um novo indivíduo que é céssio. Olha, e aí ele vai crescer lá, céssio, na forma de pólipo, e um belo dia ele vai novamente liberar uma medusinha numa situação que a gente chama de estrobilização. Ele tem o que a gente chama de alternância de geração. Então, o sistema digestivo é incompleto, não tem ânus. A gente vai ver que o ânus é uma novidade evolutiva neste instante. Excreção, circulação, respiração ainda é por difusão, eles são pouco desenvolvidos. O sistema nervoso é difuso, mas eles têm essa substância urticante, que é a quinida, que é liberada por esse filamentozinho aqui, quando você toca nele. Eu toquei, não me queimei. Você às vezes pegou nessa parte que não tem, ou você pegou só com a palma da mão e a palma da mão ela não queima fácil. Mas se ele pegar na perninha é uma delícia. Eu nunca me queimei não, mas a descrição é de que queima mesmo. Sistema muscular presente, então, claro, para ele nadar ele precisa desse sistema muscular. E como eu disse, o sistema nervoso é ligado a um sistema de defesa que libera o quinidoblasto, que libera quinida. Quem assistiu minha aula presencial já não viu essa riqueza de detalhes, porque com slide é mais fácil, né? E aqui eu posso mostrar a vocês um recife de coral que é formado pelos quinidários. E aqui eu tenho uma caravela. Pode cair uma caravela na minha prova? Pode, porque a caravela é um exemplo de colônia. É uma relação social ecológica, onde eu tenho vários quinidários aqui, vivendo juntos. Então,
Eu posso ter na prova essas características? Posso sim, por conta disso. Então, os recifes de corais são colônias de quinidários, vivem todos ali. Ah, mas no recife de coral também não tem alga? Tem. Também não tem porífero? Tem. Mas quem faz a base do recife de coral são os quinidários. Continuando, vocês vão perceber um corte aqui, porque eu botei um slide que não era para estar e eu parei para tirar, então vai ficar meio descontínuo a minha fala, mas dá para entender. Então, continuando aqui, essa é uma caravela portuguesa, que é aquela que eu mostrei anteriormente, e aqui tem os vários indivíduos que estão grudados, digamos, vivendo juntos, né? Lembrando, para quem viu ecologia, relembrando, e para quem não viu, apresentando que colônia existe uma dependência física. É diferente de sociedade, onde eu tenho uma dependência social. Por exemplo, formiga, eu tenho formiga cortadeira, formiga carregadora. Então, cada uma tem um papel. Na colônia, não. Cada um por si, Deus por todos, mas eles são fisicamente juntos. Aí tem um exemplo da vespa do mar, que é encontrada, né, em praias da Austrália, e elas têm um tamanho maior até dos tentáculos, e o tamanho dela, a quantidade de quinida pode matar. Então, essa é um animal que causa medo, né, no litoral australiano, mais até que os tubarões. Como eu já falei, a reprodução dos quinidários, eu só vou aqui mostrar o brotamento acontecendo aqui. Quando o pólipo nasce um pequenininho, uma hora esse pólipozinho cai e forma um novo indivíduo. Aqui está, mais uma vez, falando dos recifes de corais. Se o Enem vier trazer os recifes de corais, ele vai falar sobre a questão dos esqueletos dos quinidários que formam os corais. Pode falar sobre os males do aquecimento global, que mudam a temperatura da água e causam o que a gente chama de branqueamento. Branqueamento, não dá para escrever direito com isso não. De corais. O que é o branqueamento de corais? Quando eles ficam tudo branco, perde o colorido, é justamente porque eles morreram. Então, existe ali uma associação de vários animais, vários seres. Animais não, seres. Por quê? Porque a alga não é animal, é um protista. Eu tenho equinodermos, eu tenho molusco, então eu tenho vários seres que vivem ali, mas o Recife é considerado um berçário ecológico, onde vários animais utilizam seus abrigos para se reproduzir. Por isso seria uma possível morte do oceano caso os corais desapareçam. Sem as algas, que vivem ali em cima dos corais, a sobrevivência dos corais também fica ameaçada. Então, esse é uma outra coisa que, além da morte dos corais em si, a morte de um outro ser, que é um protista, que é uma alga, também pode causar a morte dos corais. Esse é o branqueamento que eu falei. O aumento da temperatura é um dos motivos que levam. Lembrando que 1 grau que aumente a temperatura da água já é muita coisa para os animais, para os seres em geral. Só para lembrar, as esponjas lá atrás, as esponjas são poríferos, mas eu deixei esse slide aí, para não esquecer, acabei não botando na ordem. Então, a gente lembra aí que alguns poríferos são utilizados hoje para produzir medicamentos estudados. Um dos medicamentos é o AZT, usado no combate ao HIV, e uma substância que eles estão buscando que vai tratar pacientes com Alzheimer. Então, a riqueza medicamentosa desses seres ainda é pouco conhecida. Aí a gente vai conhecer os plateumintos. Os plateumintos são chamados vermes achatados. Eles
Muitas doenças são causadas por eles, mas eles não só têm doença, não. Tem muito plateuminto de vida livre, muito plateuminto que não faz mal nenhum aos seres humanos. Então, nem todos são parasitas. Tem o corpo achatado, são triblásticos, novidade evolutiva. Além do ecto, e eles ganham a mesoderme. Então, agora são 3 folhetos evolutivos. E a partir daqui, todos os animais têm 3 folhetos. Laísa, como é que eu vou decorar isso? Lembra, ó, porífero não tem tecido, quinidário tem 2 tecidos, todos os outros têm 3 tecidos. Pronto. Tem simetria bilateral, isso aí não é uma característica apomórfica. O que é uma característica apomórfica? Uma vez surgida, todos têm. Como é a triblastia, não é. Um vai ter simetria bilateral, outro já vai ter simetria radial. Essa questão da simetria vai variar. Mas tem uma característica aqui que todos eles vão ter, são protostômios. Esses seres, eles formam durante a embriologia um poro. Quem é meu aluno em algumas escolas aí já me ouviu falar dele, chamado blastoporo. E esse blastoporo dá origem à boca. Então, nesses indivíduos, são protostômios. Laísa, se não for protostômio, é o quê? É deuterostômio. E só vai acontecer lá atrás, nem é nessa aula agora, que são os equinodermatas e os cordatos. E aí é fácil de você lembrar. Quem é uma estrela? Laísa. Laísa é estrela. Pronto. Equinodermos e cordatos. São só quem é deuterostômio. Todos os outros aqui são o quê? Protostômio. Todos os outros invertebrados são protostômios. Todos os cordatos são deuterostômio. Por quê? Porque esse orifício vai dar origem ao ânus e não à boca. A boca é secundária. E são acelomados. Agora sim eu tenho que classificá-los como celomados. Opa, ficou riscado aí em cima. Deixa eu apagar. Não apaga. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem o desenho melhor. Que aí está mostrando uma planária. E uma das características muito cobradas de uma planária é a célula flama, que é uma célula excretora. É o primeiro ser a ter uma célula tipicamente excretora. Então, o celoma, eu vou explicar aqui, ó. Existem seres que são acelomados, como o plateuminto. Ele não forma esse orifício durante a fase embrionária. Existem seres que são pseudocelomados, como a gente vai ver os nematódios. E por que pseudo? Pseudo vem de falso. E existem seres que são celomados. Não tem como eu me tirar da frente aqui no videozinho. Vou ver se eu tenho como me tirar depois na edição. Que aí vocês vão ver direito. Qual a diferença, Laísa, do pseudocelomado e do celomado? Tá vendo isso aqui rosa? Isso é mesoderme. No pseudocelomado, o buraco que tem aqui, esse espaço, é coberto de mesoderme e de endoderme. No celomado é só mesoderme. E o que é esse buraco, Laís? Esse buraco é o que vai dar origem a essa cavidade digestória que você tem. Se eu tirar todas as suas tripas, não fica aí um buraco? É isso que vai dar origem a isso. Ah, então cadê meu celoma agora? Agora não tem lugar nenhum, não existe celoma em você agora. Existia na fase embrionária. Então, aqui tem uma reunião de todos os seres, né? Todos pluricelulares. Posso botar aqui também eucariontes. Posso botar aqui também que tem blástula. E posso botar aqui também heterotrófico. Aí tem os sem tecidos diferenciados, que a gente já viu os poríferos. Os diblásticos, que são os quinidários, que já têm tecidos diferenciados. E os triblásticos, todos os outros, ó. Todos esses são triblásticos. Opa. Aí vem o acelomado, somente os plateumintos, que não tem a cavidade corporal. Vem o pseudocelomado, somente o nematódio. E todos os outros vão ser celomados. Olha aqui. E aí vem a diferenciação de deuterostômio, que eu também falei a vocês. Deuterostômio, só Laísa
e as estrelas, e os outros são protostômio. Então, aqui observando, né, ai meu Deus, vou falar, sumiu a palavra agora. Nessa árvore genealógica, vou falar assim, não é esse o nome não, sumiu agora, árvore filogenética, desculpa. Nessa árvore filogenética, a gente consegue visualizar bem rápido isso que eu estou dizendo, né? Deixa eu só mudar aqui para pretos deuterostômios, só para ficar diferente do amarelo que eu coloquei nos protostômios. Árvore filogenética. Então, essas planárias que a gente viu são seres achatados, que não têm celoma. Ah, Laís, isso aqui é um verme? Não. Eles vivem em ambiente úmido, não faz mal nenhum à vida de ninguém, mas é um bichinho famoso, né? Ele é famoso, porque todo mundo fala, aquele vermezinho que tem os olhinhos. Isso não são olhos. Isso são ocelos e que servem apenas como um pouco de sensibilidade, mas não visão. Se reproduzem sexuada ou assexuadamente, eles se regeneram, então, portanto, se eu cortar em dois cortes, formar 3 pedaços, eu vou formar 3 planárias diferentes. E tem algumas doenças causadas pelos plateumintos que nós vamos ter que dar uma devida atenção. A primeira delas, vamos conhecer as tênias, amiga de vocês aí, as solitárias. As solitárias, elas são pequenininhas, chegam a 1 metro, 6, 12, depende de quantos metros, de quanto tempo tem que ela está vivendo na sua barriga. Por que o nome dela é solitária, Laísa? Porque ela não precisa de ninguém para viver. É um ser que pode viver solitariamente. Por quê? Porque ele tem essa estrutura aqui, que é uma ventosa, que gruda no seu intestino e ela vai crescendo, ó. Só que esses segmentos ou anéis, que são chamadas de proglotes ou próglotes, como queira chamar, cada segmentozinho aqui tem sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. Então, ela se reproduz sozinha. Elas são, então, hermafroditas, realizando autofecundação. Então, o útero e o testículo, ó, eles se autofecundam e formam os segmentos maduros, que tem nada não, 600 ovinhos. Quando você vai fazer cocô, você libera aquela ruma de proglótide cheia de ovos e aí prolifera a doença para outros amiguinhos. Então, o que leva você a ser contaminado por uma doença dessa? Gente, principalmente a falta de instalação sanitária. Principalmente a falta de saneamento básico. Se todo mundo tivesse saneamento básico, não existiria doenças que matassem por conta de verminoses. Quando você ingere ovos oriundos da carne de porco, eles podem se instalar em regiões, principalmente do sistema nervoso central, e causar uma doença chamada cisticercose. É por isso que muita gente fala dos plateumintos, ou da carne de porco. Porém, nem só de carne de porco você pega a solitária. A solitária, ela que vem do porco, ela pode causar cisticercose. Mas ela pode vir também do boi. O homem aqui é hospedeiro definitivo, ou seja, é onde ocorre a reprodução sexuada, e o porco é hospedeiro intermediário, pois não ocorre reprodução sexuada dentro do animal. O que é que eu vou fazer para prevenção? Principalmente saneamento básico, fiscalização de abatedouros para que seja tudo aciadinho, que não haja contaminação dos animais, mas na verdade os animais se contaminam muito fácil, é muito difícil não. E ingestão de carne, tanto de boi quanto de porco, bem passada, nada de carne mal cozida.
Uma outra doença causada por plateuminto é, meu amigo, esquistossomose. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui que eu contei em algumas salas de aulas e aí o aluno que está ouvindo, ela não contou aquela história. É que às vezes a pessoa vai fazer cocô aí tem aquela fitinha. Ah, Laís, aqui é aquilo. É um pedacinho da solitária. Aí eu puxei, joguei fora. Eu tô livre da verme. O pedaço que tem lá dentro da sua barriga é muito maior do que aquele que saiu. Só vai ficar bom quando você tomar o remédio para ela soltar aqueles cólex, aquela cabecinha ali. E aí ela realmente morrer. A esquistossomose já é uma outra doença que a gente também chama do nadou, coçou, pegou. Ou barriga d'água, ou doença do caramujo. Então, agora ele não é mais, esse ser é um plateuminto, mas não é mais hermafrodita, ele tem macho e fêmea, e que vivem assim, ó, bem unidos. Atinge principalmente as veias do fígado e do intestino delgado, por isso dá essa aparência de barriga d'água, a barriga incha. A gente tem que lembrar que como é que eu pego? A lava penetra na pele quando você tem contato com a água. Ele penetra na pele. Ah, eu bebi água, peguei Ave Maria. É esquistossomose? Não. É quando você anda na água, quando você toma banho, que entra na sua pele um bichinho chamado, uma fase da vida dele que a gente chama de cercária. Por isso que provoca coceira e a gente chama de doença do nadou, coçou, pegou. Ele vive no intestino, aí quando você vai fazer cocô, você libera esses ovos, e esses ovos originam os miracídios, que são as larvazinhas, que atingem o pobre do caramujo. Ah, minha mãe mata todos os caramujos que aparecem lá em casa. Não adianta. Por que não adianta? Porque o caramujo não transmite a doença. Ele pega o miracídio, você contamina ele, ó, você aqui, contamina ele, e dentro dele o miracídio só faz virar uma cercária. E essa cercária contamina o homem. Então, ele só passa por aqui. O bichinho não vai pegar em você e transmitir doença, isso não existe. Precisa essa cercária cair na água e então penetrar na sua pele. Então, eles podem ser eliminados por medicamento, mas é importante rede de esgoto, saneamento básico, pessoas que não precisem fazer cocô na beira do rio, ou que o esgoto não seja jogado no rio, principalmente lagos e lagoas, porque são águas paradas, aumenta a possibilidade. E informação sobre a doença. Ah, vou matar todos os caramujos que eu ver. Bem, nem todos os caramujos vão ter dentro dele miracídios para virar cercária. Aí a gente vai conhecer os nematóides. Os nematóides são chamados vermes cilíndricos. Tanto há parasitas humanos, como há de vida livre, como há parasitas de planta. Então, eu tenho vários tipos de nematóides. Quanto ao celoma, eles são, como eu disse, pseudocelomados. Olha aqui onde eles estão, ó. Então, são pseudocelomados, são triblásticos, com tecido diferenciado, pluricelular, eucarionte, multicelular e possui... Na verdade, ele não possui só blástula, né? Ele se diferencia mais, mas que possui pelo menos blástula durante sua vida. Nós temos cerca de 90 mil espécies, vivem em vários ambientes, não só parasitário. A maioria, por sinal, é de vida livre. E, dentre os mais conhecidos, tem nossa amiga briga, a lombriga. Então, a gente vai ver que esses animais têm essas pontas afinaladas e surge aqui pela primeira vez boca e ânus. Então, agora a gente tem sistema digestório completo, musculatura desenvolvida. E aí a gente vai conhecer que essas lombriguinhas, elas fazem muito mal. Pode matar, Laísa? Pode matar. Pode sair pelo olho? Pode sair pelo olho. É verdade que sai pelo nariz? É verdade que sai pelo nariz. E como é que ela mata? Geralmente, quando um bolo dessas lombrigas querem sair de vez
passa boca, nariz e aí acaba entupindo tudo e aí a pessoa faz o quê? Sufoca. Ah, mas eu pedi ajuda, socorro, e aí alguém me desentupiu. Ótimo, mas um bebê não consegue fazer isso. Uma criança não consegue fazer isso e ela morre sufocada. Por isso é que nas escolas, muitas vezes, eu já falei isso a vários alunos meus, se dá remédio na escola, a vigilância sanitária vai lá quando descobre que está tendo muita criança morrendo ali de lombriga, ou mesmo que não esteja morrendo, foi diagnosticado, aí ele vai lá nas escolas e medica várias crianças. Todos eles têm esse padrão, né? Alongado, não segmentado, bem liso. Tem tubo digestório completo como novidade evolutiva, como eu falei. Boca e ânus, é a primeira vez que isso é visto. E minha amiga lombriga, ela vive assim, ó, e provoca essa doença que a gente também chama de ascaridíase. Como é que eu pego, Laísa? Você pega no alface que não é mal lavado, na comida, no coleguinha que limpa a bunda e não lava a mão e vai te dar comida e vai compartilhar o pacotinho de biscoito e aí vai jogando os ovos que ficam nas unhas, porque unha guarda cocô. Ah, eu lavo bem a minha. Tem essa não. Lá escondidinho fica um ovozinho e pode contaminar outros animais, outras pessoas. Também pode contaminar a água. Então eu tenho várias formas de contágio de lombriga e todas elas passam pela falta de higiene. Olha o ciclo da lombriga. Esse ciclo da lombriga é um problema grave e vai explicar a vocês aquele menino do meme que joga aquele catarrão verde fora. De onde vem esse famoso menino catarrento? Muitas vezes o menino catarrento, na verdade, o que ele tem é lombriga. Então, eu pego a lombriga, ela desce via intestino, só que ela cai para a corrente circulatória. Na corrente circulatória, no sistema circulatório, ele passa o coração e chega no pulmão. No pulmão ele se instala, tudo que atinge o pulmão, seja fungo, vírus, provoca catarro. Aí ele vai provocar o catarrinho, o menino vai dar aquela tossidinha, engole de novo e fecha o ciclo que fica aqui no intestino. Esse menino tem aquele catarro que não cura, aquele catarro que não cura, só que esse catarro que não cura não tem nada a ver com gripe, é porque foi para o pulmão e aí é engolida novamente e volta para o intestino. Aí ele se aloja no intestino e você de vez em quando vai jogar uns ovinhos, uns filhotinhos e ó, botar na comida de novo. A pessoa não tratada pode levar à morte tanto adulto quanto crianças. Um verme adulto pode eliminar até 200 mil ovos por dia. Agora pense em 200 negocinhos desse, ovos, né? Mas pense em 200 negocinhos desse tentando sair pela sua boca. Passa por onde? Instalação sanitária. Ah, não, Laís, eu faço cocô no vaso. Eu não faço cocô no balão. O que é balão? Balão é quando a pessoa faz cocô no saco, enrola e joga pelo lixo, porque não tem vaso sanitário, não tem banheiro. Ah, eu não faço cocô no balão, eu faço cocô no vaso sanitário. É mesmo? Que massa. Aí depois cai no vaso sanitário, vai pro esgoto, cai no rio. A gente precisa de saneamento básico completo. Água tratada e esgoto tratado. O tratamento de água para beber, cozinhar, beber água sempre filtrada, higienizar, não deixar levar objeto de chão na boca, comer em qualquer lugar, medidas básicas de higiene. Olha aí um intestino cortado, porque isso aqui tudo era lombriguinhas. Olha lá aqui, ó. Olha quanta lombriga aqui, ó. No caso desse, infelizmente, a pessoa provavelmente deve ter morrido. E aí tem um outro amigo da lombriga, que é o a ancilostomose, ancilostoma duodenale, também conhecido como amarelão, também conhecido como doença do Jeca Tatu. Por quê? Porque o Monteiro Lobato descreve o Jeca Tatu com amarelão, pele amarela, preguiça, não tinha coragem de nada. Por quê? Porque o parasita deixa você com anemia e aí dá fraqueza e ele vai se alimentando do seu sangue e deixando cada vez a pessoa mais fraca.
O ciclo da ancilostomose não é pela boca, eu não peguei comendo, eu pego pelo pé. Por isso ele é também chamado de doença do pé descalço. Mas olha o caminho, também passa pelo pulmão, pela engolidinha do catarro e vai para o intestino. E essa passagem pelo pulmão também gera quem? Também gera catarro, também gera menino catarrento. Então, como ele passa, ele atinge, às vezes não, ele atinge a saúde do indivíduo, tirando sangue do indivíduo, a pessoa fica anêmica e fica amarela, por isso o nome é amarelão. Olha o saneamento básico aí de novo, só que agora também fala do pé calçado. Aqui, ó, lava, avança pelo coração, vai para o pulmão, traqueia, passa de novo para o esôfago e se instala no intestino. E o oxiurus, Laís? O oxiurus é a doença chamada cobrinha de cu, também chamado de caseira, a doença da coceira, a pessoa fica na cadeira, ó, para não botar a mão, porque ele coça mesmo. Por que ele coça? Porque o oxiurus vive ali no reto, ó, e aí de vez em quando ele sai para passear, e quando ele sai para passear nas portinhas do ânus, aí dá toda a coceira. Pode causar dor de barriga, pode causar tontura, mas geralmente a descoberta mesmo é pela coceira. Geralmente, quando a gente diz que a doença pega pela mão suja, pela comida, a gente diz que a doença tem contato feco-oral, ou seja, fezes na boca. Geralmente, quando alguém tem oxiúrios em sua casa, tem que tratar todo mundo. E é um tratamento chato, viu? Troca de toalha, roupa de cama, usa o medicamento, aí troca de toalha, roupa de cama, até ficar bom. E uma última doença que a gente vai falar dos nematódios é a filariose. A filariose, ou Shereb-Bancroft, também causa, chamada de doença elefantíase, ela causa o entupimento do sistema linfático e aí ele incha, provocando aumento, pode ser da mama, pode ser do pênis, pode ser do braço, pode ser da perna, pode ser de duas pernas, pode ser de uma perna só, aí depende de que nível a doença tá. Não tem cura, tem tratamento para evitar a obstrução dos vasos, mas ainda não descobrimos a cura total da filariose. É transmitida como, Laís? Eu pego comendo? Não, essa você pega por picada do inseto. Então ele entope linfáticos e aí causa isso aqui, ó, o inchaço de um dos membros. Então ele precisa ter a picada do inseto para que o verme entre você. Lembrando que o inseto tem que picar primeiro alguém. O inseto não nasce com a doença. Então, combate ao mosquito, saneamento ambiental e quando a pessoa tem a doença, tem que tratar o doente para evitar que o mosquito se recontamine. Ai, esse é lindo, os anelídeos. Os anelídeos eu tenho ali as minhocas, eu tenho aí a sanguessuga. Eu tenho vários tipos de anelídeo que às vezes vocês nem lembram que existem. Os poliquetas. Cuidado, viu, gente, que aquilo que passou ali não é uma centopeia. Os anelídeos, eles têm uma novidade evolutiva também. Qual a novidade evolutiva deles? Ó, segmentados, olha eles aqui, ó. Agora eles são segmentados, protostômios, celomados, tem a cavidade corporal, por isso possui celoma triblástico. Então ele ganha uma novidade evolutiva mais que é segmento do corpo. Ó, então alguns possuem mais cerdas no corpo, tipo pelinhos, como é o caso dos poliquetas, e outros não possuem nada, como as minhocas. Ah, Laís, vai cair minhoca na prova? Pode cair. Importância da aeração do solo, como ele perfura o solo. Importância pela produção de humus, que é adubo para o solo. As minhocas se alimentam de dendritos, tem papo e moela. A galinha tem papo e moela e tem ânus, porque agora todo mundo tem boca
e anos, sistema digestório completo. Uma característica da minhoca que eu gosto muito é que são criaturas muito amáveis. Como assim? Você cria minhoca, Laísa? Dá abraço na minhoca? Não, eles têm 5 corações. Eu digo que eles amam demais. Respiram pela pele, são hermafroditas, mas não se autofecunda como a tênia lá atrás. Ela não se autofecunda, ela fecunda uma a outra. Olha a confusão. Elas saem grávidas, as duas. Então, quando as duas fazem amor, as duas saem grávidas. Como ela constrói túneis, como eu falei, elas provocam a aeração do solo, deixa o solo mais soltinho. Outros anelídeos são os poliquetas, muito conhecidos, porque assim, quer dizer, por alguns seres, né? Que eles têm um monte de pelinho no corpo. São pelos, viu, gente? Não são patas, são pelos no corpo, cerdas, que a gente chama. E também tem minhas amigas sanguessugas, que são conhecidas por tratamento, né? Para evitar essas manchas roxas e tal. Antigamente era muito usado, hoje em dia já voltou a ser usada novamente em alguns tratamentos. Grey's Anatomy mostrou, então muita gente conhece. Só voltei com o slide em branco para poder dar tchau, porque eu esqueci de botar um slide do tchau e aí ficou cortada a aula. Pá, parei de falar da sanguessuga do Grey's Anatomy, parou. Então, beijo para vocês, espero que fique entendido. Anota as dúvidas e vamos para a próxima aula. Beijo!